Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo pela web rádio Cristo Consolador. Nós aqui do Rio de Janeiro e você aqui pelo Brasil e pelo mundo através da internet. A transmissão é feita através do YouTube e também do Facebook. E você pode participar porque estamos ao vivo. Então, basta você enviar a sua mensagem. Nosso programa possui 4 blocos bem distintos. No primeiro, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. No segundo bloco, estamos estudando os ensinos morais de Jesus. No terceiro bloco, estamos realizando o estudo das cartas de Paulo de Tarso. E o quarto e último bloco do programa, nós temos a palavra inspirada de José Herculano Pires acerca das lições do Evangelho. Como sempre fazemos, nós vamos colocar na tela aqui a apresentação em slides para que você possa acompanhar o nosso estudo, e isso facilita, inclusive, a compreensão de todos os temas, tratados sempre à luz da doutrina espírita. Vamos, então, aqui colocar a nossa apresentação, e aí está o primeiro slide, já anunciando o estudo que estamos realizando de o Evangelho segundo o Espiritismo. A capa que está aí é da edição da Federação Espírita Brasileira, tradução de Evandro Noleto Bezerra. Nós estamos estudando o capítulo 6, o Consolador Prometido, e hoje vamos estudar o item 6, que é a segunda mensagem do Espírito da Verdade. Estudamos a primeira na semana passada. Então, hoje vamos estudar a segunda mensagem, que foi dada na cidade de Paris, no ano de 1861. Relembrando, porque fizemos a explicação no programa passado, mas é sempre bom lembrarmos que não estamos fazendo este estudo para debater, para discutir quem seja o Espírito da Verdade. Nós estamos focados apenas e tão somente no conteúdo das suas mensagens, na significância, na significação desses conteúdos para nós espíritas, não espíritas, com a sua aplicação na vida. Então, não estamos entrando nesse debate que é praticamente interminável de quem seja o Espírito da Verdade. Muito bem, isto posto, vamos então fazer 2 destaques do texto do Espírito da Verdade, que compõe este item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro destaque está aí na tela, quando ele nos diz: trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinarem em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro. Bem, vamos compreender estas palavras do Espírito da Verdade. Quando ele fala, trabalhadores, traçai o vosso sulco, ele está nos lembrando que temos livre arbítrio e também força de vontade. Que estamos aqui na Terra para fazer a nossa história, a nossa caminhada. E, portanto, temos que traçar o nosso roteiro, ter a nossa marca aqui nesta existência humana. E, no dia seguinte,
sempre reiniciar a jornada que começamos na véspera. E é isso que temos que fazer. Cada dia com a sua história e perseguindo os nossos ideais mais altos, mais enobrecidos, mais espiritualizados. E ele lembra que aqui na Terra, principalmente, realizamos o trabalho que nos sustenta corporalmente, o trabalho que vai nos dar a alegria do viver numa situação pelo menos um pouco melhor. Ou seja, o trabalho profissional, o trabalho do lar, enfim, nós movimentamos as mãos, ganhamos o pão e assim nós vivemos. Entretanto, ele nos lembra que a vida terrena não é apenas e tão somente marcada pelo trabalho material. Vai chegar a hora em que a morte vai chegar. E ele fala aqui de soar a hora do repouso. Isso aqui é apenas um símbolo que ele está utilizando, porque nós sabemos perfeitamente bem, como espíritas, que a vida continua depois da morte e continuaremos a trabalhar, a estudar, a aprender. Claro que temos livre-arbítrio e podemos, sim, optar por descansar, paralisar as nossas forças. Mas isso vai nos trazer consequências que não são nada boas perante a lei divina. E ele lembra que quando, então, fecharmos os olhos para o mundo terreno e despertarmos no mundo espiritual, é aí que vamos ver a importância do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Por isso, é importante trabalhar não apenas pelo pão de cada dia, é preciso trabalhar pela própria espiritualização, pelo aperfeiçoamento moral, para que possamos receber, no depois da morte, as dádivas divinas, espirituais, por esse trabalho na caridade, na fraternidade, na solidariedade, na renúncia de nós mesmos. E nada se perde. Sabemos muito bem disso. Tudo tem as suas consequências, tanto no campo do mal quanto no campo do bem. Deus não vai nos desamparar, nem Jesus. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Então, é isso que o Espírito da Verdade está solicitando a todos nós. Na sequência, fizemos um destaque de mais um texto dele, mais uma fala, e ele diz: em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos com cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres. Muito bem, há uma série de informações nesta mensagem do Espírito da Verdade. Ele lembra que os que carregam seus fardos, ou seja, aqueles que estão sustentando suas provas, suas expiações, e, ao mesmo tempo, assistem os irmãos em jornada, através, portanto, da caridade, esses são os verdadeiros bem-amados por Deus, por Jesus, pelos espíritos superiores. Você poderá aí estar pensando,
Mas é quando a expiação ou a prova for muito rude, muito forte, trazendo inclusive uma carga de transtornos, muitas vezes físicos, mentais, como a pessoa haverá também de auxiliar o seu próximo? Naturalmente que Deus leva em consideração as circunstâncias reencarnatórias e, portanto, as nossas possibilidades maiores ou menores de realizarmos a caridade e de sustentarmos aquela provação. Mas seja qual for essa provação, sempre teremos elementos íntimos que podem fazer com que, mesmo assim, possamos auxiliar o próximo. Não esqueçamos que todos temos o potencial divino e é uma questão de desenvolvê-los e desenvolvê-lo através da força de vontade. Recordo aqui uma jovem moça que conheci e ela tinha uma doença degenerativa da sua musculatura e que atingia também os seus ossos, comprimindo todo o seu corpo. Ela sofria horrivelmente e a morfina já praticamente não lhe fazia efeito para minimizar as dores. Visitando-a em primeira vez, fui surpreendido por encontrar uma jovem que não passava dos seus 20 anos, acamada, já praticamente sem poder se mexer, sorrindo e falando para os que a estavam visitando, entre estes, este aqui que está lhe falando palavras de conforto, de esperança, de encorajamento, e sempre citando o Evangelho que ela estudava, mesmo não podendo mais sair da cama. A sua aprovação era imensa. As dores eram profundas. E mesmo assim, ela sorria. Portanto, com o potencial divino acionado, mesmo diante de uma provação muito forte, nós podemos sim fazer a caridade. Na sequência, o Espírito da Verdade nos faz um apelo aqui para estudarmos a doutrina que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da prova humana. Essa doutrina é o Espiritismo, porque o Espiritismo nos explica os porquês de tudo o que nos acontece aqui na vida terrena. O Espiritismo explica quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E ele lembra que os espíritos, que nada mais são que os seres humanos que estão desencarnados, estão dissipando a nossa inveja, e principalmente a inveja daqueles que estão bem de vida do ponto de vista material, porque estar bem de vida financeiramente necessariamente não quer dizer que tenha um encontro com a felicidade. Muitas provas amargas estão sendo sustentadas entre quatro paredes, apesar do conforto material. E ele lembra que estará sempre conosco e que precisamos seguir o seu apóstolo, que é referência a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e que mantenhamos a nossa existência mergulhada no amor, porque o futuro nos reserva a liberdade, a alegria, a paz, a felicidade. Portanto, tenhamos no Evangelho o nosso roteiro de vida. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda mais duas mensagens do Espírito da Verdade, que vamos estudá-las semana que vem, na próxima edição do nosso programa. Porque agora vamos abrir o segundo bloco
segundo bloco de O Evangelho em Espírito e Verdade, quando estamos acompanhando essa obra que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de Kai Bar-Schutel. Nós fizemos já uma série de programas estudando as parábolas e estamos agora estudando os ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos estudar sobre uma passagem famosa, que é aquela do batismo de Jesus. Mas para você relembrar essa passagem, vamos fazer como Kai Bar-Schutel fez. Vamos colocar, ele colocou no livro, nós vamos colocar aqui na tela a passagem retirada lá dos evangelistas, que se refere ao batismo de Jesus. Neste caso, nós estamos transcrevendo a passagem que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Essa passagem é a seguinte: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e, por João, foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abrirem-se e o Espírito Santo, como pomba, desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Essa passagem do batismo, ela se encontra também nos outros evangelistas. Essa passagem tem uma série de simbolismos que precisamos, à luz da doutrina espírita, entender. Bom, então, João, que batiza no Jordão, é uma referência a João Batista, personagem muito conhecido da história do Evangelho, chamado de o Precursor, aquele que veio ao mundo para abrir o caminho ao Messias. Então, essa referência a João é, portanto, referência a João o Batista, ou simplesmente João Batista. Ele tinha esse apelido porque ele costumava batizar as pessoas com a água. E utilizava muito o Rio Jordão para isso. O Rio Jordão é um dos principais rios ali da Palestina. E então ele fazia isso, mas ele lembrava que o batismo da água, ou com a água, que ele realizava, era apenas um batismo simbólico, porque não era a água que regenerava as pessoas, não era a água que perdoava os pecados cometidos, mas sim, o verdadeiro batismo era o do arrependimento do mal praticado e a predisposição de renovação moral da pessoa. Então, ela tinha o batismo de encarar os seus erros e tomar novas resoluções para o seu viver. E ele dizia que aquele que viria depois dele, e que era muito mais do que ele, faria o batismo do Espírito. Por isso que nós, espíritas, com esse entendimento, não damos valor ao batismo com a água, ao sacramento através do batismo, que tanto católicos quanto evangélicos realizam. Damos importância, na verdade, ao chamado batismo do Espírito, ou seja, essa resolução da pessoa em se renovar, em ser, de fato, uma pessoa nova, em começar a trilhar o caminho do bem, da caridade e do amor. Mas Jesus se apresenta ali no Rio Jordão, perante João, para aquele batismo da água.
Por que Jesus fez isso? É o que Caio Bachuto pergunta no seu texto. Porque ele tinha que se apresentar? Não. Não, Jesus não tinha que se apresentar. Jesus também não tinha que dizer que ele era o Messias. Mas era preciso que João Batista e todas as pessoas que acompanhavam aquele cerimonial do batismo nas águas do Rio Jordão tivessem a mensagem de que ele, Jesus, era o Messias que havia de vir. Então, quando Jesus está saindo do Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo, como pomba, desceu sobre Jesus. Bom, estamos falando aqui de um fenômeno espiritual. Mas antes de explicarmos esse fenômeno, vamos elucidar que este termo Espírito Santo, ele não existe no hebraico. Ou seja, nos originais do Evangelho, provavelmente a expressão era Espírito do Senhor, que é uma expressão mais hebraica, mais judaica. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, desce sobre Jesus. Num fenômeno, claro, de efeito físico, um fenômeno espiritual, provocado pelos espíritos superiores. E aí todos ouviram uma voz, que parecia vir dos céus. Tu és, ou seja, Jesus, tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Esta narrativa de Marcos parece indicar que apenas João Batista viu o fenômeno visual parecido como uma pomba descendo sobre Jesus. Uma luz que desceu sobre Jesus. Mas todas as pessoas ouviram a voz. Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Então, tomaram aquilo por um anúncio de Deus, do Pai, para dizer que aquele homem, vindo lá da cidade de Nazaré, da região da Galileia, era o enviado, era o Messias, Jesus. Pois bem, com esta compreensão da passagem sobre o batismo de Jesus, nós espíritas, então, entendemos que não há razão nenhuma para realizarmos nos centros espíritas uma cerimônia de batismo utilizando a água. Aliás, não há necessidade de realizar nenhum tipo de cerimônia. Infelizmente, a Igreja Católica e, na sequência, a Igreja Protestante, interpretando o texto dos evangelistas ao pé da letra, materializaram o batismo. A Igreja Católica criou a pia batismal, a crisma, criou todo um ritual, e dizendo que as crianças precisam ser batizadas ali pela água benta, a água santa, porque assim elas ficariam livres do pecado original, que vem lá de Adão e Eva. Ora, acontece que o próprio Jesus deixou bem claro que é cada um que responde pelas suas obras, não pelas obras dos outros. Porque toda a criança, ao nascer, estaria maculada pelo pecado, pelo erro cometido por um antepassado que as crianças sequer conheceram. Se Adão e Eva, que é uma alegoria,
de fato erraram, somente eles assumem as consequências do erro perante a lei divina. O filho não responde pelas ações do pai. Isso está claro no Evangelho, e até mesmo a justiça humana, que é falha, imperfeita, reconhece isso. Se o pai mata alguém, comete um assassinato, ele vai responder por isso perante a lei. Mas por que o filho deveria responder também? Ou seja, o pai foi um assassino e vem a falecer. Ora, o filho vai ser levado à justiça para responder pelo crime cometido pelo pai? Não, não é? Nós vemos nisso algo totalmente ilógico. Então, não há porquê essa história do batismo, mas o batismo do Espírito. E o Espiritismo vem justamente nos levar a isso. Não basta conhecer o Evangelho. Não basta orar para pedir perdão às suas ofensas. Não. É preciso se transformar moralmente. É preciso realizar a caridade. Daí o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Somente através do amor ao próximo, é que podemos pavimentar, por assim dizer, a nossa estrada rumo à felicidade e à paz de consciência. É fácil? Não, não é fácil. Porque no batismo do Espírito, nós temos que encarar a própria consciência. Temos que ir para o arrependimento, do arrependimento para o remorso, do remorso para a reparação. E nada disso é fácil. E ninguém pode fazer por nós. Somos nós mesmos que temos que realizar esse processo. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito. Quando, então, apesar de carregar imperfeições, apesar de carregar erros cometidos, você enfrenta suas provas, enfrenta suas expiações com confiança em Deus, com fé inabalável, e começa a trilhar o caminho do amor e da caridade. Porque é isso que vai reparar todo o mal até então realizado. E o nosso grande exemplo é Paulo de Tarso, de quem vamos começar a falar a partir de agora, porque começamos a entrar no terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado a estudar as cartas de Paulo de Tarso, também conhecidas como epístolas. Epístolas ou cartas, na verdade, estamos falando a mesma coisa. E estamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, que tem edição exclusivamente digital. Você pode adquirir no site amazon.com.br. Vamos, então, ver agora uma passagem que está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje vamos destacar do capítulo 1, o seu versículo número 7. Quando Paulo de Tarso escreve a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Vamos, então, agora fazer a compreensão desta fala de Paulo
ao seu discípulo, ao seu jovem discípulo Timóteo, que não estava mais com Paulo lá em Roma. Paulo já havia enviado Timóteo para que este visitasse as comunidades cristãs que haviam sido fundadas em anos anteriores, para reforçar essas comunidades na palavra do Evangelho. Pois bem, com o Espiritismo, podemos fazer a seguinte interpretação desta fala de Paulo de Tarso. Deus é Pai, e ele foi apresentado como Pai por Jesus. Pai amoroso e justo. Portanto, Deus não poderia ter nos feito fracos. Razão pela qual os espíritos superiores afirmam que todos, sem exceção, todos somos dotados dos princípios da inteligência e do sentimento, cabendo desenvolver esses princípios através das múltiplas experiências reencarnatórias. Ou, em outras palavras, todos nós, seres humanos, sem exceção, portanto, temos em nós o potencial divino que precisamos desenvolver. E vamos desenvolvendo através das encarnações. Porque nas encarnações nós somos colocados à prova. E é através dos desafios existenciais e dos aprendizados que podemos fazer, desenvolvemos então esses princípios ou esse potencial divino. Você vai lembrar que lá em Um Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, existe uma afirmação que os espíritos são criados simples e ignorantes. Não é uma contradição, porque isso se refere ao estado inicial da evolução do espírito. Ou seja, ele ainda não tem todos os conhecimentos, ele ainda não realizou todos os aprendizados. Portanto, ele não desenvolveu nem a inteligência, nem o sentimento, que se encontram com sementes, germens, aguardando terra fértil, a água generosa, ou seja, aguardando as experiências existenciais para começar a aflorar. Entretanto, não estamos mais no estado primitivo, no estado inicial da nossa evolução. Já ultrapassamos esse estágio inicial. Somos, aqui na Terra, espíritos já de longa jornada e trazemos considerável bagagem de experiências, de vida, de aprendizados. Isso porque todos já passamos pela reencarnação diversas vezes, seja aqui mesmo na Terra ou vindos de outro planeta. Portanto, todos temos já um certo grau de progresso intelectual e moral. Não podemos alegar ignorância, não podemos alegar falta de aprendizados e experiências. Todos já tivemos existências aqui no passado histórico humano. Estamos tendo esta existência, ainda teremos mais algumas pela frente, sempre de acordo com as necessidades evolutivas de cada um. Bem, se é fato que ainda temos muito que progredir em conhecimento e amor ao próximo, é também fato que já temos progresso realizado. Daí a sábia e justa colocação de Paulo de Tarso. Temos força de amor e sobriedade para enfrentar os desafios existenciais, cada um de acordo com seu grau evolutivo. Vou fazer um parênteses aqui nesse momento, porque estamos transmitindo o programa diretamente da cidade do Rio de Janeiro, e neste momento está caindo um aguaceiro, um verdadeiro dilúvio
Então, se de repente a transmissão do nosso programa for interrompida, você já sabe que houve uma queda da energia elétrica, ou pelo menos do sinal da internet. Por enquanto, nada aconteceu. Vamos prosseguir. Ainda estudando, então, esta fala de Paulo de Tarso, e através dos ensinos do Espiritismo, nós, então, entendemos que não fomos criados para ter medo, para recuar, para desistir, e sim fomos criados para acionar a nossa coragem, a nossa força divina, para enfrentar com fé e perseverança todas as dificuldades, todos os imprevistos, e tendo que recomeçar quantas vezes for necessário. Vamos trabalhar pela divulgação do Evangelho, pela divulgação do Espiritismo. E mais ainda, vamos trabalhar para exemplificar as lições do Evangelho e do Espiritismo. Então, acionemos o nosso querer, a nossa força de vontade, como nos lembra Leon Denis, para enfrentarmos a nós mesmos, o mundo, muitas vezes a própria família, por causa das incompreensões que nos acompanham. Mas, que importa não sermos aceitos de imediato pelos outros, se estamos com a consciência tranquila, se estamos com Deus? Portanto, não nos deixemos levar pelo medo. O medo paralisa as nossas forças. Vamos para o triunfo do amor, porque o amor tudo pode. O amor nada teme. E, como somos filhos de Deus, devemos construir no mundo a luz do Evangelho, trazida pelo seu Filho dileto, Jesus. Somente assim vamos derrotar o mal e fazer triunfar o bem. Tudo isso nós compreendemos à luz do Espiritismo, estudando aqui os ensinos de Paulo de Tarso na segunda carta a Timóteo. Hoje, nós destacamos aqui o versículo 7 do primeiro capítulo. Na semana que vem, vamos ter mais um versículo, mais um destaque, para continuarmos a compreendermos os ensinos de Paulo a Timóteo. Antes do nosso quarto bloco, quando passamos a palavra a José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita, hoje indicando o livro Celeiro de Bênçãos, autoria do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. É uma obra maravilhosa, em que Joana de Ângeles aborda diversos temas à luz do Espiritismo e do Evangelho. Então, essa é a dica de hoje. Não deixe de ler essa obra, Celeiro de Bênçãos. Com certeza, você vai ter um ganho muito grande. Mas estamos entrando agora no quarto e último bloco do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Aliás, nós devemos a inspiração para o nome do programa ao José Herculano Pires, que está aí na tela, envolvido aí com pilhas de livros e fazendo as suas anotações, os seus estudos. José Herculano Pires, que, aliás, tivemos o prazer de conhecer pessoalmente, embora de forma ligeira. Na década de 1970, ele manteve, na Rádio Mulher, lá em São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã. E ele encerrava sempre o programa fazendo uma abordagem à luz do Espiritismo de um trecho do Evangelho, sempre aberto ao acaso. A Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires disponibilizou no seu site os áudios do programa No Limiar do Amanhã. Então, estão ali disponibilizados gratuitamente. Nós, então, fizemos a edição para trazer para o programa apenas, então, somente a parte final
quando Herculano Pires fazia a abordagem sobre o Evangelho. E é o que vamos, então, trazer para todos nós, a partir de agora, a palavra de José Herculano Pires sobre um trecho do Evangelho. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 27 ao 31, a seguinte passagem. Digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá tudo o que te pede, e ao que tira o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Este trecho do Evangelho de Lucas cai bem a propósito no nosso programa de hoje. Nós vimos que tivemos aqui vários problemas relacionados com as questões de ligações entre pessoas que nem sempre se estimam devidamente e também de problemas de relações difíceis no próprio lar, na própria família. Tudo isto nos lembra a necessidade de profunda compreensão humana dentro do Espiritismo. Nos lembra que, se somos cristãos, se realmente queremos seguir o Cristo, se, de fato, adotamos o Evangelho como código moral de nossa existência, de nossa vida terrena, é necessário lembrarmos-nos de que o nosso outro, aquele que é, por assim dizer, o oposto a nós na ordem social em que vivemos, este outro não é nosso adversário, mas sim o nosso irmão. Está ligado a nós pelos laços profundos da criação espiritual, pois somos todos filhos de um único Pai, que é Deus. E justamente por isso, as nossas relações com as demais pessoas, sejam elas membros da família, sejam elas amigos, sejam elas criaturas que mal conhecemos na rua e que às vezes provocam a nossa ira, perturbam a nossa paciência, nos irritam. As nossas relações com todas essas pessoas devem basear-se sempre na lei do amor. Não é necessário que amemos apenas aos nossos, e nem é esta a regra estabelecida pelo Evangelho. É necessário, isto sim, que amemos a todas as criaturas, porque todos os nossos irmãos em humanidade sofrem, lutam para evoluir, passam pelas mesmas vicissitudes por que passamos, têm as mesmas necessidades nossas. Quando olhamos para uma criatura, devemos lembrar de que se ela fosse o nosso parente próximo, nós a encararíamos de maneira diferente, não considerando-as estranhas, não considerando-as como outras, como criaturas que surgem de improviso à nossa frente, sem nenhuma ligação conosco, mas olharíamos para elas como criaturas do nosso sangue, ligadas a nós pelos laços de família e aproximadas ao nosso coração. Se pensássemos assim, as relações humanas na Terra nos levariam sempre à paz, à compreensão, ao amor. Por isso, Jesus ensina de maneira tão eloquente, nestes versículos do Evangelho de Lucas, a necessidade de cedermos ao nosso aniversário, de não repelirmos as suas pretensões com a arrogância daqueles que negam tudo aos que lhe pedem às vezes apenas um pouco, mas na sua expressão sempre alegórica, sempre colorida com as cores do pensamento oriental, Jesus nos ensina então a necessidade de amarmos o nosso semelhante nas horas mesmas em que ele parece nos agredir.
Nessas horas é que o nosso coração deve lembrar-se de que ele precisa do nosso amor. E quando ele exige de nós alguma coisa que nós podemos fazer em seu favor, é justo que o façamos, é necessário que o façamos, porque nós sabemos que todos necessitamos uns dos outros. A regra do amor, a lei do amor, é que transparece deste ensino de Jesus de maneira bem clara. Não amemos apenas os nossos amigos, pois isso é fácil de fazer. Não amemos apenas os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais, pois isso é obrigação. Amemos sim aqueles outros que não conhecemos, e amemos até mesmo o nosso inimigo, o nosso adversário, considerando que se ele se volta contra nós, é porque talvez tenhamos dado a ele algum motivo para isso, embora muitas vezes o motivo não se torne claro à nossa visão. E levando principalmente em consideração que aquele que nos odeia é o que mais precisa de amor. Porque se o seu coração está cheio de ódio, é justo que nós não lhe devolvamos mais ódio para dentro desse coração, mas que, pelo contrário, procuremos derramar nesse vaso de um líquido perigoso, procuremos derramar um pouco do nosso amor, para que o amor substitua nesse coração o ódio que o castiga e o tortura. Se compreendêssemos isso, então faríamos da terra um verdadeiro paraíso. Muito bem, tivemos então a palavra de José Herculano Pires, sobre mais uma passagem do Evangelho. Como sempre, uma palavra lúcida, profunda e tocante. Aliás, dá para perceber na vibração da voz do Herculano Pires que ele estava emocionado ao falar sobre essa passagem do Evangelho, bastante inspirado que ele estava pelos amigos espirituais. Bem, com isso, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos passar a você algumas informações importantes. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da web rádio Cristo Consolador, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Se você não pode acompanhar o nosso programa ao vivo, não se preocupe, porque todos os vídeos ficam disponíveis na playlist do canal da web rádio Cristo Consolador no YouTube. Portanto, você pode assistir o Evangelho em Espírito e Verdade a qualquer tempo. Sempre que você quiser, abre o YouTube, digita lá web rádio Cristo Consolador, vai lá na aba Playlists, localiza a playlist do nosso programa e você poderá assistir qualquer episódio, não importa a data em que ele tenha ido ao ar. E nossa finalidade é sempre estudar o Evangelho à luz dos princípios que compõem o Espiritismo. Deixamos aqui o convite para que você esteja semanalmente conosco e que possamos sempre nos renovar através dessas lições que o Evangelho nos traz e que o Espiritismo revive em espírito e verdade. A você, o nosso abraço. Muito obrigado pela sua companhia, pelos esforços de divulgar também o nosso programa para que ele vá a mais e mais mentes e corações. Que os bons espíritos, em nome de Jesus, possam lhe abençoar e que estejamos todos mergulhados em vibrações de paz e de amor. Um grande abraço a você e até semana que vem em mais um O Evangelho em Espírito e Verdade.